Jarvis, está aí? À sua disposição, sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. A gente passou um hiato aí de uma semana devido a alguns compromissos de viagem. Voltamos, cenário novo, mas muito conteúdo e agora conteúdo diferente, viu? Profundo, outras regiões, rentabilidade, investimentos. E hoje eu estou aqui, nada mais nada menos com o meu amigo Gustavo Peixoto. O cara é um monstro. Investimentos em São Paulo. Hoje é o nosso tema de como você investir em São Paulo. Vale a pena ainda, tem muita concorrência, como é esse mercado, eu quero investir, quando eu começar, o que é que eu preciso me certificar de não errar. Então, como vocês sabem, a Jarvis tem esse perfil do selo Jarvis de achar produtos de alta performance que tenha todos os nossos pilares. E São Paulo é nada mais nada menos que onde tudo acontece no país. E esse não pode ser um tema que fique de fora quando o assunto é investimento. Então, eu estou trazendo um cara que é especialista, que está dentro da construtora que revolucionou o mercado de compactos e o mercado de investimentos no Brasil, através da visão dessa construtora e da gestora que faz parte do grupo. O mercado imobiliário se transformou e a gente está aqui nessa pauta. Então, Chavão. Grande, Laura. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui em Maceió e também aqui na Jarvis. Já é o nosso quarto ou quinto encontro aqui, mas é o nosso primeiro podcast aqui, né? Obrigado pelo convite, uma honra. Agora esse bate-papo, eu acho que o podcast é um formato bem interessante de a gente trocar ideias e sair realmente um conteúdo de valor. Fizemos já 4 edições do Investindo em São Paulo, a gente já teve um resultado bacana, levamos vários clientes para a Vitacom e para São Paulo, só que está na hora de falar mais profundo sobre isso, né? O quanto São Paulo é diferente das outras regiões. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, quem é você, quanto tempo está no mercado imobiliário, né? Pô, obrigado, Laura. De novo, é uma honra estar aqui. Eu falo que eu nasci no mercado imobiliário, né? Então, os meus pais, eles tinha uma empresa de uma lançadora, né? Então eu nasci rodando plantões e desde pequenininho já vivia, né, essa atmosfera do mercado imobiliário. Fui para ali na fase da faculdade, fui para o direito, então eu estagiei em grandes escritórios, né, de advocacia do primeiro semestre até o final da faculdade. Mas quando eu me formei ali, daí veio a questão de novo ali, poxa, será que é isso que eu quero? A área comercial fala mais alto. Meu irmão, que você conhece, continuava no mercado imobiliário, ficou me chamando, eu fui fazer um teste numa imobiliária muito grande de São Paulo e me apaixonei pelo mercado, bichinho da venda, né? Picou. E estou no mercado até hoje. Quando você entrou no mercado, já teve resultado ou foi sofrido? Como todo começo, né? Você tem ali um período de maturação, mas para mim foi rápido, né? Eu estava numa empresa muito boa, num momento muito bom também de mercado, tive ajuda também, obviamente. Que eu entrei efetivamente no mercado foi 2009, 2010 ali, né? Então, boom imobiliário, né? 2008 a 2011 foi o boom imobiliário, exatamente. Né? Mas trabalhava em um outro segmento, empreendimentos mais de médio e alto padrão. Foi uma baita escola, né? E eu trabalhei em 2 empresas, nessa imobiliária e depois fui para a Vitacom praticamente desde o início da empresa, né? A Vitacom tem pouco mais de 15 anos, estava fazendo 2010, agora né? 16 anos. Mas eu estava no primeiro lançamento da Vitacom, eu já estava nessa imobiliária e a gente fazia as vendas para a Vitacom através dessa imobiliária. E logo depois de 2 anos de Vitacom, eu fui convidado a participar ali da Vitacom. Então, estou na Vitacom praticamente há 13, 14 anos, diretamente na empresa. Hoje, teu time de vendas, tu lidera uma equipe de quanto? Hoje são mais ou menos 80, 100 executivos, são 4 gerentes, com essa média aí de mais ou menos 80, 100 executivos na diretoria ali. Cara, e é muito diferente do nosso mercado. Por exemplo, aqui as construtoras não têm house, não tem time de venda. Quando você vai para outros mercados, isso é a coisa mais natural, né, do mundo. Tem um consultor amigo nosso aqui, que é parceiro, que ele fala, cara, aqui em Maceió o poste mija no cachorro. Porque a gente tem toda a responsabilidade jurídica, a gente tem todo o processo a ser feito e a gente tem que ficar atrás do corretor para ele focar no meu produto, porque eu não posso vender isso aí. Então, assim, é um mercado que realmente se fechou para isso
Hoje a gente vive um momento que eu alertei, já desde que eu comecei com a Jarvis, eu falava, ó, vai chegar o momento que as construtoras precisam do seu time de elite. Porque na hora que o mercado não está tão bom, você precisa saber com quem você pode contar. E hoje é o momento onde as construtoras estão buscando, por mais que não possa ter a house, não possa, entre aspas, porque o mercado se fecha para isso, mas ele precisa saber quem são os corretores que ele pode contar, que vai vestir a camisa, que vai estar ali sempre junto no lançamento, vai estar no dia a dia. Porra, isso é fundamental. Já vocês já têm uma equipe interna. Mas qual é o resultado dessa equipe interna? Quantos por cento representa de vendas da Vitacom, a equipe interna e o mercado externo? É porque hoje a equipe interna ela participa de todas as vendas, né? Então a equipe interna também tem os parceiros estratégicos, né? Então verdade. hoje qualquer imobiliária, qualquer parceiro externo está plugada com alguma equipe interna, com algum gerente, né? Então o nosso modelo lá é meio que on sales, né? Então a gente trabalha nesse segmento. Mas se você for falar hoje de vendas dos executivos internos versus vendas de parceiros, eu falaria que hoje está praticamente 50%. Então, vendas que correspondem a executivos internos e vendas de parceiros externos. Então, hoje as parcerias estratégicas, que nem a gente tem aqui com você, é muito importante para o faturamento da empresa. Cara, e tá muito forte nessa coisa da Vitacom se atrelar a imagem de pessoas que trabalham muito forte com investimento. Exatamente. Em outros estados, principalmente, né? A gente tem um exemplo aí da Tati. Exatamente. Que carregou aí o mercado do Nordeste muito forte com a bandeira da Vitacom. É isso aí. A gente vê agora recentemente, né? Mas acho que 2 anos para cá, o Gui Nogueira BH, então vem muito forte. E aí eu vejo que é uma visão da Vitacom se atrelar, se colocar a sua imagem nessa galera que realmente pensa diferente, né? De ter bons corretores influenciadores dentro do mercado. E que acreditam mesmo, né? Que investem na empresa, né? Então você citou 2 cases muito bacana, né? A Tati, a gente está desde o início nessa parceria muito bacana. Também, além de vestir a camisa, ser embaixadora nacional hoje, né? Da empresa, é investidora da casa também. É uma parceria muito bacana. Gui também é um cara também que está num crescimento exponencial também, é um embaixador ali do Centro-Oeste também. Também tem investidor. João Pessoa, né? Tem uma corretora. Tem hoje você tem grandes parceiros estratégicos no Brasil inteiro, né? Então foi dessa forma que a gente entendeu que é ir atrás do cliente na sua região, porque na verdade a gente tem visto e estava vendo diariamente investidores do Brasil inteiro procurando São Paulo, né? Uhum. Então a gente foi atrás desses principais parceiros para que eles também participem dessas vendas, porque de uma forma ou de outra eles já estavam batendo na empresa. Então nada melhor do que a gente fazer essas parcerias e é um ganha-ganha com todo mundo e tem ali a chancela, né? Tem a autoridade do parceiro local também para ajudar nessas vendas e nessas o grande perfil assim principalmente do cliente do Nordeste, essa coisa bairrista, né? De você investir na sua cidade, de você ficar vendo o prédio subir, de você conversar com o construtor, saber, com esse fulano que é da família de cicrano e tal. Então isso é muito forte. Desmistificar isso, levar o cliente para outro estado, o cara não conhece a construtora, tal, ele precisa confiar muito no profissional que está fazendo essa intermediação. Então o corretor ele tem que ter uma seriedade muito grande na hora de colocar um cliente em São Paulo. E aí, no meu caso, eu levo um cliente para São Paulo. O que eu uso de argumento para dizer assim, cara, é muito melhor você investir em uma metrópole como São Paulo do que você está colocando todos os seus investimentos na sua cidade, no seu estado? Eu acho que o passo até antes desse é que esses principais parceiros, os parceiros estratégicos, foi também o que aconteceu com você, é que esses parceiros eles vão até São Paulo, estudam o mercado, têm uma experiência, uma vivência, né? Então, a Vitacom hoje tem mais de 100 empreendimentos desenvolvidos, mais de 70 empreendimentos entregues, né? Então, tem uma história, apesar do tempo ali de 16 anos de mercado, mas já fez muita coisa. Então, essa imersão é muito importante, porque o parceiro tem que comprar a ideia e ver ali com os próprios olhos o que a gente está fazendo, né? Agora, que é o que aconteceu também com você, né? Sim. Acho que você foi para São Paulo algumas vezes, teve essa imersão, sentou com o CEO da empresa, sentou com o vice-presidente, sentou com a diretoria, viu a sede da empresa, visitou vários empreendimentos, fica, né, hospedado quando vai
no empreendimento Fiz ali da alguns eventos Vitacom. junto com o Ale, e na época que ele falava da House, logo no início, eu achava um cara com uma mentalidade muito foda, entendeu? À frente, então eu fico apaixonado Muito disruptivo, com isso. né? Muito disruptivo, Só que toda disrupção, toda inovação, ela traz consigo um risco Com também certeza. gigantesco. Então eu demorei muito para engrenar com a visão da Vitacom, porque eu disse, pô, os caras pensam muito na frente, mas será que tem lastro para isso? Então eu precisei viver a empresa para identificar que, pô, tudo que precisa para ter uma segurança, a empresa tem. E aí, eu concordo 100%, isso é um processo, né? Mas indo para a questão do investidor hoje, né, o porquê que os investidores de fora têm buscado muito São Paulo, são vários fatores, né? Falar de São Paulo por si só, São Paulo é o centro econômico, financeiro, tecnológico da América Latina, né? Os números de São Paulo são surreais. Então, você pega uma cidade, na grande São Paulo são mais de 22 ou 23 milhões de habitantes. Só na cidade de São Paulo são 12 ou 13 milhões de habitantes, se não me engano, agora os últimos dados. Maior que Portugal. É maior do que Portugal. Se você pegar ali um ranking de países da Europa, é maior do que Portugal e de alguns outros países também. Então, é um mercado consumidor muito grande, né? Então, você tem grandes geradores de demanda em São Paulo. São Paulo entrou na rota de vez turística, turismo médico hospitalar, turismo gastronômico, turismo cultural, sem contar, obviamente, a população que tem lá, né? Grandes congressos, eventos. Você pega alguns números, só o aeroporto de Congonhas, se eu não me engano, são 20 milhões de passageiros ano. E agora, com a expansão do aeroporto, vai para 30 milhões de passageiros ano. Só o aeroporto de Congonhas. Guarulhos é maior. Número de shopping centers, por exemplo. Muita gente me pergunta, mas você não acha que que tem muito imóvel? Você começa a pegar, só para você ter ideia de mercado de consumo. Eu não sei ao certo quantos shoppings tem aqui na capital de Maceió, mas quando eu começo a fazer essas perguntas, São Paulo tem mais de 200 shoppings só na capital. Então, se tem 200 shoppings, imagina quanto tem de consumo para que você tenha 200 shoppings e todos os shoppings lotados. Você vai sábado, domingo, qualquer dia, é tudo lotado. E aí você entra ainda no mercado de luxo, né? Quantas Ferraris, quantas Lamborghinis, quantas Porsches, quantas lojas da Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Prada. Então, não é em um shopping ou isolado. Às vezes tem isso em 2, 3, 4 shoppings diferentes, lojas com grande potencial, né? Se a gente for ficar falando aqui de números de São Paulo, mas então esse acho que é um principal ponto. Então, tem muita demanda. E São Paulo também a gente fala muito da sazonalidade. É uma cidade que não tem sazonalidade. Então, quando você vê algum... Eu ia lhe perguntar justamente isso. Aqui em Maceió, a gente tem a coisa da temporada, e aí você tem todo o cálculo de rentabilidade que eu vou fazer em Maceió, eu tenho que levar em consideração a média, porque eu tenho períodos de baixa e tenho períodos de alta e altíssima. Se tratando de São Paulo, você tem essa mesma oscilação? Você trabalha com média ou não? É o ano todo lotado? Não tem, é o ano todo lotado, não tem sazonalidade. Tanto que quando a gente vai comprar um pacote, alguma coisa você vê, né, em determinadas regiões do Brasil, alta temporada é um preço, baixa temporada é outro. Em São Paulo não existe isso. Não tem um dia que você vai pegar um Airbnb ou um hotel ou alguma coisa e, poxa, deixa eu ver aqui que tá na baixa temporada, eu vou pagar mais barato. Não tem. O que tem é, às vezes, muito fora da curva para cima, né? Que nem mesmo, acho que você vai estar em São Paulo na semana que vem, a gente estava conversando sobre isso. Fórmula 1. Você não consegue lugar para ficar. E daí você vai para as grandes paradas, vai para os grandes congressos. Agora a NFL em São Paulo. Olha aqui, você tem um dos jogos da NFL em São Paulo, Lollapalooza, todos esses grandes eventos que param São Paulo mesmo, isso os números falam por si só, né? Movimenta o Carnaval de São Paulo, quem diria, o Carnaval de São Paulo hoje, em faturamento, ele já supera, ou está muito parecido com o de Salvador, em faturamento, não em número de participantes, mas em faturamento, que gera para a cidade. Então são números astronômicos, né? Então é isso que realmente gera, é demanda, né? O que o investidor busca hoje é isso, é demanda para os seus investidores, para os seus investimentos. Quando o cara fala assim, quero investir em Maceió. Quando o investidor fala, eu quero investir em Maceió, porque Maceió está crescendo, está no ranking das cidades que mais valorizaram no Brasil. Só que tem um detalhe,
não é investir em Maceió. Se você não acertar a localização, se você não acertar o perfil do produto, aquela quadra específica para o seu objetivo, você vai quebrar a cara com esse investimento. Quando eu levo para o mercado de São Paulo, a gente está falando, investir em São Paulo é bom, mas é toda a região, qual é o bairro que eu devo apostar? Eu não conheço São Paulo na palma da mão, então o que é que eu deveria apostar? Qual é o bairro, qual é a região, qual é o meu perfil de investimento que eu tenho que fazer? Igual Maceió, você tem que saber onde você vai comprar, obviamente, tá? Apesar de todos esses números que nós demos aqui, você tem que comprar. Vou te falar da Vitacom. A Vitacom, ela trabalha em 2 eixos, praticamente. Eixo da Paulista e eixo Faria Lima, né? E bairros adjacentes. Então a gente fala eixo Paulista, começando na Vila Madalena, Pinheiros, Perdizes, né? Aí você pega ali a Paulista, Bela Vista de um lado, Jardins do outro, e no final da Paulista lá você pega Paraíso, Vila Mariana. Então é esse eixo que a gente aposta muito, né? E no eixo Faria Lima, obviamente, Vila Olímpia, Itaim, Brooklyn, Campo Belo, Moema. Então, esses bairros, essas 2 regiões de São Paulo, uma cidade, como eu te falei, de 22 milhões de habitantes na Grande São Paulo, uma cidade gigantesca. Se comprar nesses 2 eixos e nesses bairros é onde você tem escassez de terreno, onde você tem alta procura, né, por imóveis, por locação, onde os grandes eventos acontecem. Então, eu ficaria nesses 2 eixos centrais, que é basicamente ali Zona Sul e Zona Oeste, né? Tá. Isso aí já dá um norte gigantesco para a gente pensar em localizações assertivas, né? Que o CEP faz uma diferença. A gente até botou um slogan aqui que o CEP faz total diferença na hora do investimento. Agora, aqui em Maceió, a gente vem tendo uma mudança, não uma mudança, mas uma junção de tipologias que trazem resultado. O 2/4 aqui, ele traz um resultado muito bacana, porque o nosso turismo é um turismo familiar. Sim. Maceió não tem um turismo executivo, um turismo de balada, não tem um turismo gastronômico. O nosso turismo é um turismo familiar. Então, o cara vem para cá, vem 2, 3 casais de amigos, ou vem com filho, a família completa, e acaba que o apartamento de 2/4, de 3/4, ele traz um resultado muito bom. O apartamento de 3/4 em si é um produto que praticamente não tem em Maceió para a temporada. E o investidor que aposta nesse tipo de produto está tendo uma rentabilidade, percentualmente falando, melhor do que os estúdios e do que 2/4. Tá. Porém, o valor investido é maior. Isso seleciona muito o público. Então, a gente não tem muitas opções de apartamentos de 3/4. Mas, em São Paulo, eu vejo que o crescimento muito forte foi em cima de estúdios, se mantém em cima de estúdios. E você apostaria que isso vai continuar ainda essa tipologia ou vai ter algum mix aí no meio do caminho? Eu acho que pode ter um mix, tá? Inclusive, esse também é um diferencial da Vitacom, acho que a gente nunca falou sobre isso, é a flexibilização de layouts. Então, hoje realmente os estúdios dominam, eu gosto muito, a gente hoje trabalha com tipologias médias de 25, 30 metros. Eu vejo que muita gente, principalmente do Nordeste, que tem investido muito em São Paulo, gosta do quarto-sala, né? Do estúdio um pouco maior, de 30, 35 metros. Nós temos também esse estúdio. Obviamente, que o investimento é um pouco maior. A rentabilidade, ela acompanha, mas realmente do compacto ainda é um pouco maior lá em São Paulo, né? Do 25 metros, é um pouco maior, mas está acompanhando. Mas o que eu falo de flexibilização de layout é que tem vários investidores comprando estúdios um ao lado do outro e as plantas da Vitacom têm essa facilidade de você, num simples restart ali, se começou a ter mais procura por 2 dormes, alguma coisa, você consegue fazer seu estúdio de 25 metros, tendo um do lado, de fazer um de 50 metros. Ou você compra 3, um do lado do outro, e tem essa flexibilização. Então, prumadas do empreendimento, parte elétrica, tudo já vem preparado, na maioria dos nossos empreendimentos, com essa flexibilização de layouts. Então, hoje, se há uma dúvida, né, se vai ter muita oferta de apartamentos e estúdios, o que eu sempre sugiro para os investidores, vamos comprar então 2 estúdios, um do lado do outro, e lá na frente a gente faz uns 50 metros com um quarto e sala, alguma coisa assim. Isso, que em termos de preço vai dar a mesma coisa. Que vai dar a mesma coisa. Então, hoje você está com 2 estúdios, está indo bem. Se em eventual no mercado começar a crescer muito a procura por um dorme, você, em um restart ali, numa obra
barata e rápida, você consegue transformar seu estúdio em 50 metros com um dorme, sala, ou até 75 metros com 2 dormitórios e tal. Então, essa flexibilização de layout tem até, na maioria dos empreendimentos, a gente já traz algumas possibilidades de junções e tal, não sei o quê. Isso é muito bacana, né? Isso vai muito também do perfil do investidor, né? Que o perfil do investidor de estúdio é o cara que quer pagar uma parcelinha, é o cara que tem não tem uma facilidade com sinal maior, então ele quer ali pagar pouco de sinal, às vezes parcelado, ter uma parcela pequena e depois o próprio imóvel, né, se pagar. Quando eu vou para um produto que tem um 2 quartos, um 3 quartos, eu já mudo esse perfil de investidor. E aí é um cara mais expert, é um cara mais seletivo, então começa a ter realmente uma barreira de entrada muito grande. E aí por isso que eu vi que os produtos compactos no Brasil, eles se tornaram uma moeda de investimento imobiliário, mas sem ter uma análise se a sua carteira permite que aquele investimento ali vai fazer sentido e tal. E aí eu comecei a entrar nesse momento com os clientes desde 2022, quando a gente fundou a Jarvis, dizer assim, eu vou buscar investimentos assertivos, onde a gente consiga criar uma carteira de investimento e não se tratando de estúdio, mas se tratando de investimento. Você tem ali você tem 2, você tem 3, a gente vai fazer esse mix. Cara, isso veio dar um resultado muito legal e eu passei a olhar o mercado do Minha Casa Minha Vida. O mercado do Minha Casa Minha Vida, os caras conseguem fazer misérias com as plantas. A gente está falando que a MRV consegue colocar 38 metros quadrados, 2 quartos, um suíte. É verdade. Né? E aí eu disse, fui para São Paulo, comecei a olhar o mercado Minha Casa Minha Vida, as plantas aqui, e a gente vai lançar para o próximo ano um empreendimento aqui de 2 quartos, na segunda quadra da praia, com 44 metros, com 2 banheiros. Então, assim, é um produto que para moradia talvez fique desconfortável, mas para o turista é sensacional. É trabalhar com inteligência, né? Eu acho que hoje você consegue, com um layout bacana, com móveis inteligentes. Isso, a gente já lançou apartamentos bem mais compactos, com 5 ambientes dentro. Tem um vídeo depois que você pode compartilhar, mas a gente teve um lançamento há 12 anos atrás, mais ou menos, de 14 metros, que a gente conseguiu colocar 5 ambientes dentro de um apartamento de 14 metros, obviamente com móveis inteligentes. Mas é isso. Então, imagina, eu concordo com você. Você pega umas plantas ali de 40 metros com 2 quartos, que você fala, poxa, é muito bem desenhado, muito bem estruturado. Então é isso, é inteligência de layout, né? Um arquiteto também trabalhando junto ali para trazer isso, é muito bacana. E você acha que mudou alguma coisa no perfil dos investidores nos últimos 5 anos? A gente está falando que 2019 foi um grande boom ali dos compactos? De lá para cá. Eu acho que o investidor, antigamente, ele via mais o tijolo, né? Ele queria o tijolo e não se preocupava tanto com a rentabilidade. Hoje você dá uma rodada no Brasil aí, você vê que a rentabilidade média de um ativo imobiliário, de um imóvel, é 0,3%, 0,4%, 0,5%, quando muito. Isso sempre foi ok, sempre foi bom, porque você tem a segurança, né, do tijolo e tal, não sei o quê. O que mudou, eu acho, do perfil do investidor é que ele está vendo mais como um produto financeiro. Então, ele quer uma boa rentabilidade e também quer uma boa valorização. Então, o 0,3%, 0,4% que o mercado tradicional sempre entregou, não estava mais ok para os investidores. Então, hoje ele vê mais como um investimento imobiliário. Então, ele começa a buscar alternativas onde você tem demanda, solução completa, solução 360, short stay, long stay, e começa a ter uma rentabilidade acima do que o mercado tradicional trazia, né? E o investidor hoje ele está muito antenado, né? Ele tem uma carteira já diversificada, ele está em renda fixa, está em renda variável, está em fundos imobiliários e ele quer também trazer um pouco para o mercado real, para o tijolo. E quando ele quer trazer isso para o mercado real, para o tijolo, ele busca produtos que entreguem uma boa rentabilidade, aí que aparece a Vitacom como, com toda a humildade do mundo, como líder no segmento de uma empresa que está posicionada para investimento imobiliário. O cara ainda, lá em São Paulo, aqui ainda é muito esse perfil do cara vai comprar um produto para investimento, mas ele compra como se ele estivesse morando. E aí ele quer o melhor apartamento, ele quer o nascente, ele quer o andar alto, cara, não faz sentido nenhum. Isso tinha muito, tá cada vez tendo menos, mas tinha. Ainda mais entra, fala, pô, eu não me vejo morando aqui, onde que está a lavanderia, onde que eu vou, onde que está o tanque, né? A gente tinha muito disso.
Prumada, né? Principalmente você vê algumas regiões. Eu vejo que o pessoal aqui do Nordeste se preocupa muito, né, com a face... leste, né? O que é o nascente, né? Exatamente. O pessoal do Sul se preocupa com outra questão. Mas hoje o investidor ele já está percebendo que é o melhor custo-benefício para ter uma boa rentabilidade, quanto que isso vai gerar para ele por mês, independente da prumada, do andar e tal. Obviamente que tem muita gente também que compra como investimento, mas como ponto de apoio em São Paulo. Então, enquanto está em São Paulo, quer utilizar como ponto e quando está fora, quer rentabilizar. E aí começa a ver essas questões. Mas isso sim, tinha muito no início ali da empresa. Quando entrava alguém num estúdio desse, né, falava, meu Deus, como que alguém mora aqui? Depois começou a ver que é mais o consumidor final, quem utiliza isso, não se preocupa com esses pontos. Aí a gente foi conseguindo quebrar isso, essas objeções ao longo do tempo. Eu tenho um canal no YouTube que eu mostro todos os meus investimentos, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, né? Onde eu estou colocando, qual é a minha estratégia. E eu tenho uma estratégia de produtos de investimento que é sempre comprar o mais barato do prédio. Tá. Quando eu vou pensando na locação, o meu payback é completamente diferente de um produto com um perfil de moradia. Então, eu vou estar recebendo um imóvel amanhã, 3 anos de ciclo, vou receber as chaves. Esse imóvel me gerou um valor total ali de R$400 mil, onde eu só paguei 135, alguma coisa assim, fluxo apertado. O valor de um carro, né, hoje, né? Carro. Quanto custa um carro hoje de entrada? Aí é 100 mil reais. 100 mil é um carro popular. Você compra um imóvel com o valor de um carro e depois tem isso como renda passiva, né? E o grande lance eu comprei um apartamento de 400 mil, que era o mais barato do prédio, que essa é a estratégia que funciona para mim, na minha estratégia, tá? Na minha cabeça, o mais barato do prédio. No mesmo andar, do outro lado, com face leste, 200 mil de diferença. Esses 200 mil eu não consigo tirar na diária, eu não consigo tirar essa diferença na diária, e aí o retorno do meu investimento vai demorar muito mais. Então faz muito sentido para mim, que vou trabalhar com a temporada, eu buscar sempre o mais barato do prédio, que geralmente é um andar baixo, point. Esse retorno para mim é sensacional. É que aí vai muito para questões de cada região, né? Realmente, não sei, em Maceió, pegar um frente mar, talvez você tenha uma diária um pouco... Quando a gente vai pegar hotel em algum lugar que tem um litoral, você vê ali que às vezes tem uma diária mais cara se for frente mar e Pela tal. hotelaria, 15%. Pela hotelaria, 15%. Não? Então tem essa diferença. São Paulo, não. Vender vista em São Paulo não dá, né? Vou vender vista... Então... realmente, São Paulo, o investidor ele está muito mais focado exatamente com essa ideia que você está falando de ter o melhor custo-benefício ali do empreendimento para ter uma boa rentabilidade. E se eu for comprar um imóvel que tenha vista e o preço estiver 15% de diferença, faz sentido para mim. Porque com certeza. Esse 15% eu tiro na diária. Com certeza. Mas o preço está às vezes 20%, 30%, então não tem nenhuma lógica eu apostar num produto desse. A não ser que eu vá usar. Mas os nossos produtos, especificamente, eles vêm muito bem calibrados ali, tá? Obviamente tem uma diferença por andar, mas não é tão grande assim que chega nessa diferença, está falando de 20%, 30%. Tem, obviamente, até pensando numa liquidez lá na frente. Eu quero vender. Se você for revender essa unidade, às vezes, se você está disputando um andar um pouco mais alto com um andar um pouco mais baixo, talvez você provavelmente vai conseguir pegar um retorno um pouco maior nessa unidade que também você pagou um pouco mais caro, né? Mas para a rentabilidade, eu concordo 100% ali. Eu estava conversando com o Romário antes de começar a gravação para escolher a minha unidade, né? Que eu vou entrar com vocês agora no Pinheiro. Depois tem que mandar o contrato lá, o DocSign. Eu vou fazer, vou colocar no YouTube, né? Quanto eu comprei e tal. E aí, eu disse a ele disse, a unidade andar, eu acho que no 20º, alguma coisa assim, né? Aí eu disse, não faz sentido pra mim não, vamos descer. Não, mas você pode pegar um andar, mas eu não quero, vamos ter no primeiro, se não tiver no primeiro, que a diferença deve ser muito maior. Então, eu disse, então pega um intermediário ali, porque, sinceramente, na hora de vender, o cara tá no 20º ou tá no 15º, eu não vejo uma diferença mas tão grande. Esse ponto que você está falando os empreendimentos de investimento, eles acabam de baixo para cima, né? Os empreendimentos para moradia, eles acabam de cima para baixo. Isso é um ponto interessante de se analisar.
Sempre que a gente lança, vai acabando de baixo para cima. E quando eu trabalhava com médio e alto padrão, apartamentos para residência, eram os apartamentos de cima que eu... Se você colocar ali em média que o mercado imobiliário trabalha de 1% de diferença de um andar para o outro, às vezes 1,5%, cara, 10 andares é 10%. É isso aí. Então é uma baita de uma diferença, entendeu? Começa a não fazer tanto sentido, não. Agora deixa eu entrar numa parte mais técnica, Peixoto. Eu tenho uma dificuldade tremenda de investir em produtos de rentabilidade que não seja construído e desenvolvido com um olhar de gestão. Porque a maioria das construtoras ela pensa em alvenaria, areia, tijolo e cimento, ganhar metro quadrado, então o cara quer encher o prédio de área construtiva para aumentar o VGV, e na hora da operacionalização desse produto, isso dificulta demais, e aí é onde o meu dinheiro vai voltar, é o meu retorno. Então eu só entro em produtos que tenham uma gestão atrelada, né? E para mim foi a cereja do bolo do mercado imobiliário, foi a House estar atrelada com a Vitacom e ter espalhado isso pelo país, né? Exatamente. Eu acho que essa é a cereja do bolo, essa solução 360, né? Então, a House é um baita case, né? Fundada também pelo Alexandre, que é o presidente da companhia. E a House surgiu de dores dos investidores. Então, a House é uma spin-off que surgiu de dentro da Vitacom, numa salinha de 20 metros quadrados ali, quando a gente começou a vender para muitos investidores de fora de São Paulo e quando a gente entregava um empreendimento ali, quais eram as dores? Quem que vai decorar para mim esse estúdio? Quem que vai fazer a gestão? Quem que vai cuidar? E aí a gente começou a mexer com isso e foi um sucesso absoluto, né? Então hoje a gente tem essa solução 360, então o investidor que compra com a Vitacom, ele tem a opção de fazer a mobília do talher ao edredom, então a gente entrega num preço super acessível ali, uma média de R$60 mil, 65 mil reais, a unidade 100% mobiliada e decorada, com todos os eletrodomésticos, com todo o enxoval, tudo, e também a gente faz a gestão. Então hoje a House pensa muito em como gerar demanda para esses empreendimentos, né, para esses apartamentos, então tem grandes parcerias estratégicas. Nesse ticket que você falou para mobiliar um apartamento hoje estúdio, em torno de 60, 70 mil reais. 60 mil reais. A gente está falando de um apartamento de quantos metros quadrados? De 20, 25 metros quadrados. É 2.000, 2.500 reais o metro quadrado. 2.000 e 2.500 o metro quadrado, né? Mais ou menos isso, que faz a mobília através da House. E a gestão ali, ela tem a própria plataforma, mas também anuncia, também, né, distribui em outras plataformas, entre elas Airbnb, dentre outras. E ela tem realmente uma ocupação bem acima da média de São Paulo, entrega uma rentabilidade também muito bacana. Então, essa sinergia e essa relação, né, de Vitacom e House é muito bom, tanto para a companhia, obviamente, como também para os investidores e para essas dores que os investidores tinham. Cara, vamos tocar num ponto aqui, lógico, você está por dentro, mas talvez não seja a sua expertise, por estar dentro da Vitacom e não da House, mas eu vejo que a gestão de imóveis compactos vai enfrentar um grande desafio nos próximos anos, que é o desafio de tecnologia versus humanização. Então, quando vou por um Airbnb, que eu sou atendido por uma empresa de gestão, às vezes a tecnologia, um chatbot, alguma coisa assim, é muito diferente quando eu sou atendido pelo anfitrião, que está ali perguntando, que está tendo cuidado com você. E eu vejo que esse cara das pequenas empresas de gestão, que tem poucos apartamentos, está conseguindo entregar uma experiência melhor do que as grandes. Faz sentido isso? Faz sentido. Esse é o grande desafio de todas as empresas, tá? Então, realmente, está tendo um número grande, né, de unidades sendo geridas, né, por essas grandes empresas. E aí entra todas as questões, mão de obra qualificada, tudo isso. A House, apesar de eu não estar dentro da operação, mas eu vejo isso ali constantemente, trabalhando muito isso, com muita tecnologia, obviamente, porque hoje, quando você tem uma operação muito grande, você tem que ter muita tecnologia embarcada, mas eles estão trabalhando muito, fazendo parcerias estratégicas também com esses pequenos gestores, né, para também auxiliar na gestão dela. Então, essas parcerias tá acontecendo, já tem vários cases aí de parcerias bacanas da House com outras pequenas para ajudar nessa gestão, mas é um grande desafio, sim, eu concordo com você.
E quanto mais humanizado o atendimento, quanto mais personalizado, com certeza, tanto a experiência do cliente, do hóspede é melhor, como também a rentabilidade do cliente ali, do investidor. E a coisa da humanização, já existe uma diferença muito grande, já é muito claro na cabeça de quem se hospeda em São Paulo e agora em todos os lugares do Brasil que a House está presente, o quanto existe vida nos prédios que a House administra versus a um produto tradicional no mercado. Eu acabei de me hospedar em São Paulo em um outro que eu fico testando e, cara, o prédio parece um prédio fantasma. Você não tem porteiro, é tudo facial, você não vê ninguém, aquele silêncio, as áreas comuns, não aparece ninguém. Quando eu fico ali no Bela Sintra, que é o que eu gosto, no House Bela Sintra, cara, é uma movimentação, um urso rosa na porta, e a galera entrando e saindo. Check-in, check-out. Aí você vê o cowork que você não consegue usar, lotado, os totens de iFood, locação de equipamentos, um restaurante dentro, porra. Muitas empresas embarcadas, né, grandes parcerias. Então você tem lavanderia da Omo, você tem Magalu, você tem carro compartilhado com grandes parceiras, bicicleta compartilhada, já tivemos até moto compartilhada em alguns empreendimentos. Mas acho que essas áreas comuns, isso a gente fala... Quando o Alexandre trouxe esses apartamentos compactos, ele falava muito isso. A gente vai reduzir metragem dos empreendimentos, né, dos apartamentos, nessas regiões mais disputadas, né, nas regiões mais desejadas, mas a gente tem que entregar áreas comuns no empreendimento que se tornem a extensão da casa dessa pessoa. Sim. Então, ele falava muito isso antigamente. Pô, não faz mais sentido você ter uma sala de jantar na sua casa... com 8 lugares que você hoje utiliza 3 vezes no ano. É no Natal, na Páscoa e mais algum outro. Você está pagando condomínio, IPTU dessa sala de jantar, metro quadrado dessa sala de jantar e que você não tem utilizado muito. Então, quando você tem isso, essa mesma sala de jantar, no estado da arte ali, como se fosse uma estação do MasterChef, na área comum, onde você pode chamar um chefe renomado, um amigo, alguma coisa, para fazer essa reunião com 10, 15 pessoas e compartilhar isso, as despesas, com o condomínio, é muito mais inteligente. Então, não só dessa área, mas estou falando de todas as outras áreas que um apartamento maior tem, a gente trouxe isso de forma inteligente, que a gente vê muito isso nesses empreendimentos da Vitacom que você foi, né? Então, as áreas compartilhadas, até hoje a gente está aqui fazendo um podcast, né? A Vitacom ela tem uma meta de inovação. Todo empreendimento dela tem que vir como uma inovação com relação ao último empreendimento. Sim, e daí foram surgindo várias ideias novas. Então, tudo que você vê hoje no empreendimento, em algum momento foi uma inovação. Então, horta compartilhada, as escadas com contagem de calorias. Então, em vez de você ter aquela escada cinza, você tem escada toda colorida falando, se você subir até o 10º andar, você vai contar mais ou menos quantas calorias você vai ter. Ferramentas compartilhadas, acho que isso é muito legal também, foi uma coisa que a Vitacom trouxe no mercado, e eu sempre falo isso, né, da furadeira lá. Sim. O Antônio Guarsoni, que é o vice-presidente, ele sempre gosta de falar isso, mas tem um estudo que fala que um ser humano, um brasileiro, em média, usa 8 minutos uma furadeira, e eu tenho furadeira em casa nunca usei minha furadeira, então acho que é mais ou menos por aí. Então não faz sentido você ter uma furadeira em casa, assim, você pode ter isso de forma inteligente numa área do prédio que pode ser compartilhada. E dentre outras várias áreas que de forma inteligente. Uma coisa também que eu comentei com você, a gente estuda muito calor, o mapa de calor dentro dos empreendimentos. Então, como a gente já tem mais de 70 empreendimentos entregues, você vai percebendo quais são as áreas mais utilizadas e menos utilizadas, e você começa a investir também, também depende muito da região também, mas você sabe quais são as áreas. O cowork que você falou, as salas de reuniões individuais, essas são uma das áreas hoje mais utilizadas. Isso dá vida para o empreendimento, isso cria network, as pessoas se conectam. Então, lavanderia coletiva, por exemplo, tem que estar próximo de uma sala de game, ou de alguma coisa assim, porque a pessoa vai lá lavar e ela já fica vendo ali alguma coisa, já fica trabalhando. Então, pensar de forma inteligente nas áreas comuns e não só entregar um prédio estático ali. Todo mundo hoje quer fazer estúdio, mas entrega o negócio e depois vira as costas, né? Então, não, realmente... No Bela Sintra, a lavanderia fica dentro da academia. Exatamente. E eu não entendia o porquê. Que loucura, você tem que entrar pela academia né? E agora faz todo sentido. E voltando para a questão da House também, só para complementar, que agora eu lembrei disso, acho que é importante, a gente vê a Vitacom hoje como um hardware, né? Como se fosse um computador ali, e a House é um software e ela é
atualizada diariamente. Então, isso é importante. Vão surgindo novas empresas, novas parcerias, você vai atualizando esses softwares, né, do empreendimento e sempre mantém o empreendimento atualizado. Isso gera mais valor agregado para o empreendimento, dá maior liquidez, você fica com uma demanda maior para os seus empreendimentos, então você está sempre antenado o que está surgindo no mercado e conseguir conectar isso no seu empreendimento de forma em tempo real, isso sempre mantém aquele prédio atualizado. Cara, e eu me espelho muito na Vitacom, né? Eu acho o Ale, o cara fora de série, assim, ele pensa muito à frente, mas ele pensa à frente com o time certo. Eu conheço muitos construtores e incorporadores que pensam muito à frente e às vezes se perdem no projeto porque colocou muito à frente do seu tempo. Uhum. E até isso equalizar complica um pouco. O que é que eu enxergo, assim, trago muito para o meu mercado de vocês? Essa coisa da inovação, da vida no ambiente. Você chega aqui na imobiliária, não parece que é uma imobiliária. Sim. Não me parece. Então aqui eu tenho uma sala de podcast, uma sala de jogos, um gourmet, um bar temático dos Pink Blinders, né? Salas assim abertas. E isso faz uma diferença quando a gente traz o cliente para cá, porque ele se sente não naquele ambiente de negócio, que assim, aquela coisa de tipo, estão querendo tirar o meu dinheiro. É a experiência, né? A experiência. E ontem a gente fez um evento aqui, hoje teremos um outro evento, e uma coisa que eu reparo, até que eu saí um pouco da linha do que a Vitacom faz nos outros lugares do Brasil, que é, vamos fazer um evento, a gente aluga um restaurante, a gente faz um evento no restaurante, apresenta a oportunidade para os investidores ali e tem um resultado muito bacana. E aí você me falou que a taxa de conversão, mais ou menos disso aí, é em torno de 30%. Então a gente está falando, eu vou levar 10 investidores para um restaurante, a gente tem ali uma taxa de conversão de 3 pessoas que toparam entrar no projeto aproximadamente assim. A gente fez isso em Arapiraca, abrimos ali acho que tinha 20, 30 investidores, e a gente chegou perto dessa taxa de 30% de conversão. Aí, bateu certinho. Aí trouxemos a turma para Jarvis. Ontem tinha 10 comitê. 10 investidores, então era assim mais próximo, acho que 10, 8. E desses 10 investidores, a gente subiu 6 vendas. A conversão já foi... Dobrou. Então, 60%. No meu último lançamento, que a gente fez do Edifício Spot, a gente teve 88% de conversão, porque todas as reuniões tinham que ser feitas aqui. Então, quando eu trago o cara para o meu ambiente, ele vê que não é conversa. É isso aí. Que eu falo algo diferente, que a gente realmente vive algo diferente. Então, quando a gente faz os eventos aqui, é bom porque economiza para você, para a Vitacom, e a gente tem uma taxa de conversão maior, porra. E a experiência, o que você falou, eu acho que tem que mesmo testar esses outros modelos. Eu sou super a favor desse modelo que a gente fez ontem aqui. É descontraído, é bacana. Você saímos 2 horas da manhã. Com a mandíbula doendo de tanto rir. E essas conexões, eu acho que é exatamente isso. A gente aposta muito nessas experiências, tá? Então, que nem a gente teve aqui ontem, e a gente aposta em outras experiências também para estar próximo do cliente, para fazer essas conexões, para quebrar esse clima de venda, sentar, olha aqui, eu estou apresentando. A gente aposta muito, com certeza você também está muito à frente do mercado, né? E pensa bem à frente também, viu, Lauro? Parabéns. Cara, a minha visão de mercado é uma visão muito mais de educação. Então, eu acredito que a gente está lidando com um produto de alta complexidade e não é uma bolsa e um sapato que eu compro, não gostei, eu deixo ali. Às vezes é um investimento da vida toda do cara. E a gente está vivendo um momento onde o marketing imobiliário parece que não quer mudar. A gente está desde de 1900, que eu peguei anúncios de classificados de 1900, a propaganda era apartamentos, 2 quartos, 3 quartos, tantos metros quadrados, próximo a tanto, ótima oportunidade. Hoje é a mesma coisa. É isso aí. Mais de 100 anos depois, a gente está falando de 2 quartos, 3 quartos, sobre tipologia, sobre característica de produto. E todas as outras indústrias evoluíram na forma de se comunicar com o cliente e a gente ainda está preso à característica de produto. E aí, quando eu vejo uma empresa que está pensando totalmente diferente, isso dá sinergia com o que eu penso no mercado. Então, meu objetivo aqui é muito mais educar, trazer uma visão do que é bom e não empurrar para o cara o que eu quero. Não é dizendo, você tem uma solução e você tem um problema. O mercado trabalha dessa forma. Escolha o seu melhor, que faz sentido para você. É isso aí. E também, eu acho que complementando, tem que estar sempre atento a novas tendências, né? Então, isso é muito importante.
trazendo um pouco da disruptividade do Alexandre, ele sempre tenta prever tendências. O estúdio, acho que foi isso, né? A gente realmente iniciamos esse movimento em São Paulo e estava certo, né? Tiveram outros movimentos também. A gente sempre fala que é importante você conseguir prever tendências e ver para onde que está indo o consumidor, né? E agora também a gente está muito forte no Senior Living, né? Que a gente fala, que é na geração prateada. Então, depois a gente pode fazer um podcast só para falar sobre esse movimento, mas você vê uma baita pirâmide invertida, um público consumidor muito alto, chegando nessa faixa ali dos 65, 70 a mais, com uma saúde muito bacana e querendo produtos voltados para o wellness, para o bem-estar. Então, a gente vai lançar agora o primeiro empreendimento voltado, né, para o Senior Living, vai ser no bairro de Higienópolis, com uma parceria legal com uma chancela até do Einstein ali. Então, o Einstein vai ajudar a gente no desenvolvimento desse empreendimento. Você vai ter uma estrutura muito legal e pensada para essa geração prateada, né? Então é isso, é prever tendências e ver para onde que está indo o mercado. Como você também perguntou ali de estúdios e apartamentos compactos e metragem, é isso. Você tem que estar sempre vendo para onde que está indo. E o que é que vocês acreditam que São Paulo, mercado de investimento, que 90% do seu público é investidor, então a gente está falando do público moradia aqui. O que é que vocês acreditam para os próximos 5 anos? Como é que vocês enxergam São Paulo para os próximos 5 anos? E eu acho que também a Vitacom tem uma política de não sair de São Paulo, né? Por enquanto, né? A Vitacom, ela trabalha, como eu te falei, ela só atua nos bairros mais desejados e mais procurados, onde você tem muita mobilidade urbana e escassez de terreno. Então, realmente, é difícil incorporar nessas regiões, porque é difícil você encontrar terreno, a concorrência é gigantesca. Mas também, ao mesmo tempo, você tem uma demanda muito grande e você consegue dar uma rentabilidade muito grande. A Vitacom se preparou muito bem para os próximos 5 anos, está com um land bank muito agressivo, né? Então, a gente já projetou os próximos 5 anos de lançamentos. Estamos vendo novas tendências, como o Senior Living também, mas a gente entende que, dados aqueles números que a gente trouxe no começo, tem muito espaço ainda, tanto para o short stay, que eu acho que é bacana a gente falar disso, que é tudo que a gente falou de turismo e tal, mas a gente está passando por uma mudança comportamental também, né? Então, você pega hoje o jovem de hoje em dia, ele não está comprando mais imóvel, ele está morando por locação, ele está morando, a gente está indo para um caminho da moradia por assinatura. Então, hoje o carro é por assinatura, o celular é por assinatura, e a moradia também vai se tornar por assinatura. E quem vai ganhar dinheiro com isso são os investidores que têm esses ativos na mão. Então, hoje o jovem ele é um nômade, né? Então, principalmente dessas grandes cidades. Então, ele hoje fica um ano aqui, um ano vai para Nova York, um ano está numa empresa, outro ano ele tira um ano sabático. Então, a gente também tem que ver que essa geração nova que está subindo vai buscar muito esses apartamentos compactos, esses estúdios, nessas regiões mais desejadas, para morar também. Então, você tem aí uma demanda absurda para esse tipo de empreendimento. E a gente conversando, você até falou, né, que hoje, numa roda de amigos, o cara que chega de carro, você já é visto, pô, o cara tem carro, como assim? Né? Em São Paulo tá muito assim, a gente fala, lá atrás, né, era bonito, charmoso fumar, né? Então você tirava um cigarro e fumava. Nossa, cara, hoje você fuma, o cara tá fumando, vai lá pro canto, né? Você vê, onde que tá a pessoa que tá fumando? Tá cada vez mais escondidinha, né? Não tem mais muito espaço. E a gente tá vendo que em São Paulo e nessas grandes capitais, nessas grandes metrópoles, está indo mais ou menos para isso. O carro hoje, você chega numa roda, pô, tô com um carrão aqui, puta, quanto que esse cara tá pagando de PVA, de seguro, de desvalorização desse bem, sendo que eu posso pegar um Uber aqui, premium, sei lá, um black, e chego em tal lugar. Então, tá indo por esse, nossa, o cara tem carro, já tá ficando meio estranho. Não assim, sabe fazer conta, né? Não sabe fazer conta. Então, em vez de você comprar um passivo de 300 mil reais, né, que vai desvalorizando todo ano e tendo despesas, as pessoas estão fazendo assim, eu falo, putz, é melhor eu comprar um ativo que vai me gerar uma renda passiva, vai ajudar na minha aposentadoria e tal. Então, eu estou vendo essa mentalidade mudar mesmo. Essa mudança que você falou de comportamento do investidor, do perfil do consumidor. Do perfil do consumidor. Em São Paulo,
é algo que a gente precisa olhar e estar atento, porque geralmente acontece as coisas nos Estados Unidos, aí chega em São Paulo e de São Paulo sai distribuindo para o restante do Brasil. E aí eu tenho hoje um grande dilema dentro do mercado imobiliário de Maceió, que é a coisa do carro, da vaga de garagem. O prefeito aqui, ele está querendo trazer um conceito de cidade caminhável, né? Que as pessoas utilizem menos os carros, então está acabando com vagas de garagem, com vagas de estacionamento nas ruas. Então começando a ter uma briga aqui, entre, pô, isso é bom, isso não é, uns apoiam, outros não. Só que a gente está falando de um clima que não é muito bom para estar caminhando, né? Qualquer lugar. Hoje eu saí aqui de camisa, a gente está aqui em Maceió, né? Saí com essa camisa preta aqui hoje, eu vou ter um pouco de dificuldade, né? Ele está esquecendo que ele não está em São Paulo, né? Você vai pegar uma bicicleta aqui, você chega pingando. Chega pingando. Então, assim, o clima também é um fator importante para você fazer essa análise. Mas eu ainda acredito que cada vez mais as pessoas vão buscar imóveis que o trabalho seja do lado, o supermercado do lado, que ele realmente não use o carro. Acho que o clima, obviamente, mas acho que o que a gente tem que ver muito é os problemas que aquela determinada cidade enfrenta de mobilidade, né? Então, eu acho que as pessoas, isso é um ponto de vista meu, tá? As pessoas, elas não estão querendo utilizar carro em São Paulo, é mais porque não tem como você utilizar carro em São Paulo. Hoje já está um trânsito infernal. A gente fala muito do Alexandre, ele fala isso nas palestras dele, mas a ideia da Vitacom surgiu exatamente... O DNA da Vitacom é mobilidade, é design, é simplicidade, né? Viver de forma mais simples e muita inovação. Mas ele ele era da área de tecnologia, vendeu a empresa dele. E nessa época ele estudava na Grande São Paulo, em Mauá, não sei se você conhece bem São Paulo, mas ele estudava em Mauá, trabalhava no centro e morava no Morumbi. Ele ficava 3 horas, 4 horas por dia no trânsito, isso no final do ano, pelas contas, ele dava 40 e poucos dias no ano que você perdia dentro de um carro, né? Então foi daí que deu esse estalo ali no Alexandre, falou, poxa, vamos dar importância para o que realmente importa, né? Que é tempo. Então, a gente fala muito que a gente não vende metro quadrado, né? A gente vende tempo a quadrado. Então, dar realmente importância ali para as coisas. Então, você está perto do trabalho, está perto da escola, dos filhos, está onde tudo acontece. Obviamente que hoje, nessas capitais, nessas cidades, nas áreas mais desejadas, você comprar um apartamento hoje de 100, 150 metros, no preço do metro quadrado que hoje a gente tem que vender... É um valor muito grande que você tem que desembolsar. Você vai pagar 4, 3, 4, 5 milhões num apartamento desse. Então, é um movimento que você vê acontecendo já há alguns anos. Né? É a democratização da moradia. Então, você vê isso em Nova York, em Paris, em Londres, em Tóquio. Quer morar bem, quer morar nas áreas mais desejadas, Tóquio é surreal. Você tem que reduzir metragem ou ser um bilionário que vai conseguir comprar. Imagina quanto que custa hoje morar em frente do Central Park em Nova York. E tem muita gente que mora na região, mas tem que morar em 15 metros quadrados. Paris é a mesma coisa, quer morar bem na região Champs-Élysées, Quartier Latin, tal, você tem que reduzir metragem e morar em um apartamento compacto. Só que lá acho que nem tem tantos serviços que nem a gente oferece aqui, que os condomínios se tornam a extensão da casa. Isso é legal porque você aqui consegue reduzir metragem, morar de forma mais compacta, mas você tem ali no empreendimento, como eu já falei anteriormente, a extensão da sua casa. Né? Essa coisa que você falou da mobilidade é muito interessante quando você tem a possibilidade de escolher se você quer ter carro ou não. No caso de São Paulo, você praticamente é obrigado a não ter, né? Porque tudo dificulta na sua vida. Né? E aí você tendo essa possibilidade, é igual você fala, né? Estou vendo aqui o seu relógio. E aí o cara fala assim, eu vou pagar... O cara paga 700 mil reais, 1 milhão no relógio, coisa fútil. Aí eu pergunto, você tem 1 milhão para pagar? Aí o cara, não, eu sei exatamente. Pelo menos tem a possibilidade de dizer assim, eu tenho dinheiro, eu quero pagar ou não. Aí você diz que é fútil. É isso aí. Mas você não ter e julgar que é fútil, meu amigo, você está justificando o fato de você não ter e não poder acessar isso, né? Mas eu concordo 100% com você e eu acho que a mobilidade, principalmente numa cidade como São Paulo, tanto que a gente só lança empreendimentos que estejam ao lado ou em cima ou ao lado de uma estação de metrô, que eu acho que metrô São Paulo, o metrô funciona muito bem, acho que
Tá entre os melhores metrôs, né, do mundo, se não for o melhor, acho que isso eu não lembro, mas acho que saiu um ranking ali dos metrôs melhores do mundo ali. Mas a gente, ou então em regiões onde você tem a mobilidade muito viva, né? Então, corredores de ônibus. Então é isso, a gente acredita muito na mobilidade urbana. Peixoto, e tem muita liquidez esses produtos ou você acha que isso ainda é um ponto crítico? Porque dentro das maiores cidades do Brasil, a gente tem uma explosão de venda desses produtos. Uhum. E o cara que quer fazer patrimônio, fazer renda, ele está muito bem posicionado. Mas o cara que quer revender, o cara que depois quer ativar ali o lucro dele, realizar o lucro dele e passar para frente, eu vejo que é uma dificuldade tremenda a revenda desse produto, porque o investidor ele tem dificuldade de comprar de investidor. O investidor ele quer comprar na planta e fazer todo esse processo. Né? Tem liquidez, a gente volta naquele ponto também do começo da conversa. Se você comprar bem em regiões estratégicas, onde você tem grande demanda, a liquidez é absurda. Inclusive, eu não conheço outra incorporadora do mercado que pensou na solução 360, eu não concluí ainda a solução 360, que é vender o imóvel, né, o ativo imobiliário, vender a possibilidade de fazer a decoração, a possibilidade de fazer a gestão e também a liquidez do imóvel. A gente tem um departamento interno dentro da empresa que se o investidor chegou lá na frente, daqui de Maceió, e falar, Peixoto, eu quero revender minha unidade, nós trabalhamos a revenda da unidade. Hoje a média de liquidez de um estúdio desse, a média, está em 2 meses. Tá? Obviamente que às vezes você vende em 1, 2 semanas, às vezes um pouco mais, mas a gente trabalha também, a gente acredita muito, então essa é a solução completa, é tirar todas as dores dos clientes. E nesses empreendimentos, a gente não tem muito estoque, então a gente zera praticamente no lançamento, no período de obras. Quando entrega o empreendimento, a gente não tem mais estoque. Então, sim, tem muita liquidez. Eu tenho visto que o investidor ele não está indo muito para esse lado, tá, Lauro? Ele não está pensando mais em flipar, que nem flipava no mercado lá antes da pandemia, né? Comprava e revendia logo na entrega. Tem alguns investidores que ainda pensam assim. Eu sou mais da política de segurar o ativo, né? De carregar. Aquela conta de 10 anos. Né? Exatamente, de segurar, fazer uma carteira de recebíveis, né? Eu sou assim, mas respondendo a pergunta, tem muita liquidez, principalmente nas regiões mais desejadas. Eu vi o Marcos Araújo da Data Story. Sim. O Marcos tem muitos dados e ele falando que antes da pandemia, o investidor imobiliário, 75% comprava para revender, 25% comprava para construção de patrimônio e fazer renda. Tá. Pós-pandemia, 75% compra para locação e renda. Isso aí. E 25 compra para revenda. Vai e totalmente lucro, de né? encontro que a gente está falando, de encontro que a gente está falando assim, aqui. É o perfil hoje do perfil. mercado, é o cara que quer fazer a construção de patrimônio. Obviamente que às vezes aparece, tem um probleminha aqui, outro ali, o cliente precisa revender a unidade, ele vai ter essa liquidez, mas o perfil é exatamente... Ele compra eu não estava com esses dados, mas está batendo exatamente isso. Acho que hoje 80% ali dos clientes carregam o ativo, querem segurar, querem formar uma carteira, né? De recebíveis, ter uma renda passiva e uma parte ali, obviamente, pensa nessa revenda. E o cara que revende aqui na nossa imobiliária, muitas vezes ele revende com a dor no coração porque não era o que ele queria. Foi alguma situação de vida que ele não conseguia um financiamento, ou ele se apertou ali, o negócio dele no meio do caminho deu algum probleminha tal, exatamente isso. Eu não queria me desfazer desse produto, e o cara fica muito triste, né? E só esperando a próxima oportunidade. E cá entre nós, o melhor momento de revenda não é na entrega, né? Se você conseguir ali segurar 1, 2 anos, o prédio já tomou vida, já está tendo uma rentabilidade, já está tendo uma entrega nas locações ali, você consegue revender de forma mais fácil. Obviamente que se você for pegar esses 20% que a gente está falando que tentam revender, às vezes vai pegar uma pessoa que está um pouquinho mais precisando vender de forma mais rápida, vai abaixar um pouquinho e você vai concorrer ali com meia dúzia de unidades que estão num valor que não vai ser tão bom para você. Mas se você segurar isso pelo menos por 1 ano, depois da entrega, você já começa a ter grandes oportunidades. Mas eu volto a dizer que eu sou da política de carregar o ativo. E o grande lance da revenda, sendo bem sincero, é que a gente é totalmente transparente com os nossos clientes. O cara que compra um imóvel, vamos dar um exemplo, o imóvel que eu estou comprando com vocês agora. Tá. Aproximadamente 500 mil. Isso. Tá? 500 mil. Esse imóvel, ele tem ali
uma previsão de rentabilidade pelo bairro, pelo todo o histórico ali, 4.700, 4.800. Você vai estar me gerando... Num cenário conservador, mas acho que é isso daí mesmo. Faz muito sentido eu comprar um Líquido, apartamento... né? 4.700 líquidos. Faz muito sentido eu comprar um imóvel de 500 mil e ter uma rentabilidade de 4.700, 4.800. Faz muito sentido. Daqui a 3 anos eu vou revender esse imóvel por 800 mil, por exemplo. Mais ou menos isso. 750, 800 mil. Vamos estar 50% de valorização aí. Vamos ser conservador também, né? 50% de valorização é a média do Brasil. 15% ao ano. 15% ao ano. 15% né? ao ano, então, na média. 3 anos ali. Isso aí. 50%. Então, vamos lá. Eu vou revender por 750 mil, 700 mil reais. O cara que vai comprar por 700 mil reais já não faz tanto sentido para ele ter 4. E aí, onde começa a dificuldade. A revenda, ela vai de acordo com a rentabilidade. Se esse imóvel estiver dando 7 e 8, eu também não quero vender. Exatamente. Eu também não quero vender. Então, acaba que a minha revenda, ela é específica para um público que também quer morar, que quer ter um ponto de apoio. É um cara que vai utilizar de outras formas, não está preocupado só especificamente com a conta financeira. É isso aí. Mas eu concordo com você 100%, mas eu volto a dizer, no mercado imobiliário, o 0,5%, o 0,6% é muito bom. A gente sempre viu, tá dando 0,5%, 0,6%, pode ir 1%, 0,9%, 1%, 1,1%, é muito acima da média. Mesmo para esse cliente, faz sentido, às vezes, ter esse ativo, mesmo que vai ali para 0,6%, 0,7%, mas ele também está muito bem posicionado, o prédio já está pronto, ele já está em operação, empreendimento. Tem muita gente que gosta de comprar apartamento que já esteja em operação. Tem investidores que só buscam isso. Então, eu falo assim, o que você tiver de estúdios em operação e que a pessoa queira revender, mas daí vai na linha que você fala, tá dando 1%, o cara também vai vender um pouco mais caro, porque tem que fazer sentido para ele vender o... Mas eu esqueci, eu falei isso aqui, e aí eu vou... até corrigir, não corrigir, mas colocar um parênteses aqui na minha fala, que o problema é que a gente está esquecendo que a Selic é 15%, não fica por muito tempo. Exatamente. Então não faz sentido hoje, para o cara que tem uma rentabilidade na renda fixa altíssima, que quebra um país, uma Selic dessa 15% por muito tempo, que não vai ficar. Quando a Selic chega a um dígito, 0,6 faz total sentido. Exatamente. Hoje, o 1% ele talvez... não seja, nossa, está brilhando os olhos, né? O 0,5, 0,6 não está brilhando os olhos, 1% sim. Mas a tendência, a gente torce para isso, né? A gente estava conversando, né, Laura? Independente de questões políticas e tal, a gente torce para que muito em breve aí a Selic já esteja de novo em 1%, e isso é um ponto, em um dígito, isso é um ponto muito importante. Eu já participei de alguns ciclos do mercado imobiliário, né? Nasci no mercado imobiliário, mas estou já no mercado há bastante tempo. Mas tendência de queda de Selic, queda de juros, aumento de preço de metro quadrado, mais crédito, mais financiamento. Então, hoje, o empreendimento, o apartamento que você está comprando com a Selic, você está comprando por esse preço porque a Selic está nesse patamar. Se a Selic tivesse em um dígito, crédito, banco dando crédito a rodo, com taxa menor, esse empreendimento não estaria esse valor, ele estaria aí 15%, 20% acima, e é o que vai acontecer lá na frente. Com mais crédito, pessoas financiando, gerando mais, é isso que vai acontecer. Cara, e a reforma tributária vem para atrapalhar muito essa coisa da rentabilidade, só que no final das contas, o proprietário ele vai repassar isso no valor do... Exatamente. Quem vai pagar é o consumidor, não adianta, quem vai pagar é o consumidor. Então, a reforma tributária vem também para regular essa coisa do preço. Vai chegar um momento que os aluguéis também não vai comportar uma subida tão grande. É isso aí. Não vai comportar. E na hora que a Selic começa a baixar, começa a fazer mais sentido você ir para um financiamento, porque a tua parcela tá mais barata do que um aluguel. E aí você volta ao movimento de compra. Então o mercado ele está toda hora se regulando de acordo com os eventos. A pandemia foi um evento, a reforma tributária é um evento, o governo Lula, a destruição do desgoverno é um evento. Sempre vai ter eventos, né? O que a gente não pode ficar é estático, parado, e a gente tem que se movimentar, é isso. Adaptabilidade. Adaptabilidade, exatamente. A gente sempre encontra saídas e tal. A reforma tributária ainda é uma incógnita, né? A gente, obviamente, já passou na Câmara, né? 2026 começa já 2026 começa. Preparação. Mas se você perguntar para 3, 4 tributaristas diferentes, vão ter 3, 4 interpretações. Então,
O cenário ainda não está muito claro, mas é como você falou, com certeza a adaptabilidade é muito importante, a gente encontrar aí as melhores formas mais eficazes. Né? Só para te deixar em saia justa assim e deixar registrado para a eternidade, o imóvel que eu estou comprando, esse lançamento da Vitacom em Pinheiros, é o meu primeiro produto com vocês. Tá. Eu estou entrando com a Vitacom de cabeça, realmente, porque eu acredito na visão dos próximos anos. A coisa do sênior é algo que me encanta, porque eu já tinha visto esse mercado, eu já tinha falado com os construtores daqui para entrar nesse mercado e a galera não quer desbravar, está esperando que o mercado se adapte e vai acontecer e vai ser distribuído para o restante do país. É algo que eu acredito muito na visão de negócio de vocês. Todos os pilares que eu enxergo no imóvel, de segurança jurídica, de um fluxo de pagamento extremamente baixo durante a obra e depois o imóvel se paga. A gente está falando de um ciclo de lançamento. Você me falou que a obra é 24 meses e 36 meses é o ciclo total do produto. O conceito é pensado em tendência para que o imóvel ele já não nasça velho. É isso aí. Porque hoje os empreendimentos, na segunda tabela já está velho. Exatamente. Está sendo muito rápido esse envelhecimento dos empreendimentos. A gente está falando aqui de uma gestão atrelada, que então já pensa no resultado do cliente. Então, tudo isso é o que eu acredito, é o que eu vendo, é o que eu vendi no meu livro, inclusive está aqui. Todos esses pilares, eu fui lá na Vitacom, a gente fez um treinamento lá, né, para a galera. Então, todos esses pilares aqui no E aprendi muito com o livro e na palestra lá. Obrigado, meu pessoal. Aliás, o feedback foi excelente. Cara, e aí eu enxergo muito isso na Vitacom e disse, a partir de agora eu estou dentro também, sou um investidor Vitacom e trago isso para o meu mercado. E aí, lhe perguntando, eu estou fazendo de 0 a 10, quanto eu estou fazendo de um bom negócio, o quanto eu posso sair satisfeito na assinatura do meu contrato, dizer assim, cara, é um produto que eu acredito que vai valorizar, vai dar uma taxa de rentabilidade boa e tal, o que é que você me diz? Laura, você está fazendo um baita negócio. Eu estou te falando aqui de coração aberto. Eu acredito muito no produto que você está comprando, na região que você está comprando. Primeiro que a Vitacom, realmente, ela só lança um empreendimento quando ela acredita muito na região e no potencial de valorização e de rentabilidade. Isso, eu acho que o maior diferencial da Vitacom é a área de novos negócios, que compra os terrenos mais estratégicos com as demandas mais importantes de São Paulo. Mas você está comprando dentro de um bairro, em Pinheiros, que tem uma demanda absurda. Eu falo que Pinheiros é um oásis dentro de São Paulo, está entre os principais bairros, com os melhores IDHs, com mobilidade urbana, com tudo que você imaginar, com metrô praticamente na porta do seu prédio. Tem muitos polos geradores de demanda no empreendimento que você está comprando. Então você tem o Allianz Parque muito próximo, e aliás, a gente nem falou sobre isso, mas essa parceria com a Vitacom e a Allianz Parque, né? A Vitacom é a PropTech oficial do Allianz Parque, é uma geração de demanda absurda. Surreal. Então, todos os shows e eventos, a gente vai poder ali fazer essa comercialização de ingresso, mais moradia embarcada e que o seu empreendimento está dentro disso também. Agora também, bom, eu não posso ainda dar spoiler, no próximo podcast eu vou te dar um spoiler muito bacana, tem uma outra grande geradora de demanda também que a gente está assinando uma parceria muito legal também, que também é ao lado do seu empreendimento. Então é basicamente isso. Quais são os principais pilares da questão jurídica? Você já analisou, né? Patrimônio de afetação, SPE constituída e tudo, RI, registro de incorporação, que para a gente lá em São Paulo não tem como lançar algo que não tenha toda a documentação em dia. Mas localização você tem. Produto encaixado, você viu, o produto é coisa surreal. Preço você tem também, pelo que está entregando a região, pela rentabilidade que a região está, pelos valores de diário. A gente trouxe uma projeção de rentabilidade aqui super conservadora, que você também tem ido muito a São Paulo e você também... Então, sem dúvida nenhuma, você está fazendo um bom negócio. O meu desembolso é muito pequeno durante a obra. O desembolso, você vai desembolsar 30% no período de obras. Então, isso até uma segurança maior. Vai vendo a obra subir e tal, não sei o quê, você vai desembolsar 30% no período de 3 anos e lá na frente, ou seja, comprar um apartamento pelo valor de um carro. E a maioria dos empreendimentos da Vitacom é alavancado com grandes bancos. Exatamente, todas têm um grande banco financiando atrás e tal. Então, é base por trás. Então, é basicamente isso. Eu estou olhando aqui para você e estou te garantindo, o negócio é muito bom e você vai ficar muito feliz, vai ser o primeiro de muitos. Show. Acredito muito nisso e a gente acho que está chegando já no bate-papo final. Se a gente ficar aqui, velho, vai 2 horas aqui. Cara, se tratando
do investidor que não conhece São Paulo, que está querendo investir no mercado, mas não tem esse conhecimento, né? E o que é que você poderia falar para esse cara? Quais são os pilares, quais são os requisitos que ele precisa ter para entrar em São Paulo? Não estou falando de Vitacom, não, tá? Não, no geral. Eu estou falando do mercado. Se eu quero investir no mercado, você tem grandes empresas lá, não é só a Vitacom. A Vitacom é o que mais se identifica com o que eu acredito como investimento. Mas tem várias outras construtoras que são muito boas lá, incorporadoras. Com certeza. Que eu conheço, os caras são sensacionais. E eu tenho amiga em quase todas elas. Pô, e assim, eu estou falando de um mundo, né? E esse cara quer investir no mercado de São Paulo. O que é que ele deve se precaver e qual é a mentalidade que ele tem que ter para entrar nesse mercado? Bom, acho que o primeiro ponto é você olhar o que essa incorporadora já fez, o que ela já entregou. Histórico. Então, acho que histórico. Então, você pega, não falando da Vitacom, mas você pega o histórico, vê o que já foi entregue, como que é o produto, o que eles estão entregando, rentabilidade, como que está aquela região, né? Então, para quem está comprando para investimento, acho que isso é muito importante. A localização. Localização. Você tem que comprar um empreendimento muito bem localizado, onde tem demanda. E puxando um pouco, obviamente, para a Vitacom, é você buscar empresas que pensaram na solução completa, na solução 360, do início ao fim, e empresas que pensam em como gerar demanda depois para que esses apartamentos, esses estúdios, eles estejam com uma ocupação muito alta. E isso a gente faz muito bem, e tem outras empresas também que estão buscando também essas parcerias, mas voltando aqui, a gente tem parceria com o Grupo G4 Educação, com Allos, com Belas Artes, com o Allianz Parque, né? Então, uma empresa que acorda e dorme todos os dias pensando em como entregar uma alta ocupação, com parcerias estratégicas, como gerar demanda, isso eu acho que é o ponto principal. Então, localização, histórico da empresa, o que já entregou, e, obviamente, segurança jurídica, né? Isso, isso é indispensável. E ver se no pacote completo tem essa geração de demanda embarcada para que esses apartamentos sempre estejam bem ocupados. Resumindo, não entre no mercado que você não conhece sem um profissional totalmente qualificado. Sem dúvida nenhuma. Não entre. Inclusive, a gente vai começar um trabalho com a Vitacom e eu preferi muito mais ter uma parceria junto com os consultores internos da Vitacom por conhecer o mercado do que eu ter que atender esse cliente falando, essa região é boa e tal. Você falou, tá ali na Capote Valente com Oscar Freire, para você fazer essa geolocalização e você entender ali demanda. Cara, eu quero um especialista. E a gente trouxe um cara fera para estar junto com a gente aí. Procure um bom parceiro, uma boa imobiliária, um bom executivo de vendas, que vai te dar toda essa consultoria, fazer essa curadoria e esse acompanhamento, porque é tão importante a venda como o pós-venda também, né? Então, você está próximo de um parceiro, próximo de um corretor que tem um histórico legal, isso é, sem dúvida nenhuma, o ponto mais importante da busca por um investimento em uma praça que não é a sua. Cara, eu acho que a gente resumiu bem o que é São Paulo, por que São Paulo, Vitacom, serviços, rentabilidade. Tem algo que você queira acrescentar mais para a gente finalizar aqui? Tem algo que você acha que faltou a gente relembrar aqui ao investidor? Não, só agradecer muito a oportunidade, a parceria e convidar também, né, todos os seus clientes e seguidores para que conheçam a Vitacom. Querendo ir a São Paulo, ter uma experiência, entre em contato com o pessoal da Jarvis aí, a gente tenta de uma forma ou de outra ali dar essa experiência. Legal. Conhecer, fazer um tour pelos empreendimentos, porque eu acho que nada melhor do que ver com os próprios olhos o que a empresa está entregando, qual que é o DNA da empresa, conhecer a sede da empresa, para que tenha uma maior segurança também para fazer um investimento. Uma imersão, né? Uma imersão, no exatamente. Mercado, então, estando em São Paulo, marca um almoço, marca um bate-papo, um café, vai conhecer a empresa, conhece alguns empreendimentos. Isso a gente está 100% disponível ali.
só você levantar a mão e pode ter certeza que você do lado de lá tem um grande parceiro também para que a gente possa fazer isso com seus investidores. Cara, semana que vem a gente estará em São Paulo, vou estar corrido que vai ser o RD Summit, é um evento que a gente vai levar o nosso time de marketing para lá. Eu gosto muito do RD Summit, que ainda é um evento de palestra que entrega. Eu tenho dificuldade com eventos de palestras, porque geralmente as palestras são aquele lereado. Deus é bom, o diabo aqui não presta. Você não tem nada profundo, é isso aí. Cansa. E aí o RD Summit, não. Em 30, 40 minutos de palestra, os caras conseguem fazer uma curadoria para entregar um resultado, um conteúdo muito bacana. Eu vou estar com o meu time de marketing lá, mas eu vou fazer o possível para encaixar, para a gente ir na Vitacom, fazer um material legal, entendeu? Eu quero conhecer o terreno que eu estou comprando também, pelo menos a região, né, o produto. E, pô, eu comprei, mas a gente vem aí com quase 10 clientes, né, de ontem para hoje, ainda tem mais um dia de evento, que está comprando também, apostando, então eu preciso fazer material para essa galera, para estar mostrando aí. Cara, ficamos por aqui, a gente está encerrando. Hoje a gente ainda tem uma atividade pela frente que é mais um evento. Provavelmente muitas risadas estão por vir, né? Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Cara, eu estou muito feliz com essa parceria com vocês, a galera também, do bem, uma empresa que eu posso vender e fechar os olhos, que a gente tá tranquilo. Acho que 2026 vem muito forte para esse nosso projeto. Eu quero criar o selo Jarvis, que é o selo onde eu valide um investimento imobiliário em qualquer lugar do Brasil. Então eu quero realmente que a Jarvis seja uma plataforma de investimento que não seja só de Maceió. O cara que quer investir, pô, eu quero estar buscando a ideia de entrar no SPE, eu quero estar comprando ali um imóvel para rentabilidade, não, eu quero um ponto de apoio. No Brasil, eu vou dizer, ó, aqui assim, então a gente vai estar validando isso aí. E em São Paulo a gente já fechou essa parceria, a gente vai validar daqui para frente, porque pode ser que vocês lancem empreendimentos que não entrem no que a gente entende como um bom investimento e um retorno. Eu digo, pô, puxa, eu tenho esse aqui, eu não vou oferecer ao meu cliente, porque eu acho que não está fazendo sentido. Mas até então, o que eu tenho de histórico e de rentabilidade e de vivência de estar usando os apartamentos, da gestão, cara, faz total sentido para o nosso negócio. Pô, eu só agradeço pela parceria também, deu uma aula para a gente lá, repito aqui, muito obrigado em nome de toda a equipe. O livro também sensacional, pessoal, comprem o livro aí, não sei onde que já está, na época não tinha. A partir de dezembro vai para a Amazon. Aí, a partir de dezembro a Amazon, aí, pessoal, vale a pena. Auro, muito obrigado, viu? Bom, eu que agradeço. Valeu, obrigado. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!